Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Liafa, professor de Física, e estou aqui para conversar com vocês sobre espelho plano e leis da reflexão. Vamos lá. A gente já falou sobre o fenômeno de reflexão, que é o fenômeno em que o raio de luz bate no objeto e reflete. E como isso funciona? E essa parte matemática a gente descreve através de uma lei. O raio de incidência, que é o raio que está chegando, por isso que é o nome de incidência, ele vai ter o ângulo exatamente igual ao raio refletido. Isso aqui já é uma conclusão matemática, mas que ela chega a outras consequências. Uma outra lei da reflexão, que são só duas, é que eles, além do mesmo ângulo, eles têm o mesmo plano. Isso significa que se o raio de luz ele vem reto assim, ele tem que sair no mesmo ângulo para cima. Ele não pode sair nem para um lado, nem para o outro. Tem que ser esse mesmo plano, esse plano que está aqui, para que as coisas funcionem. Vamos lá. Sabendo que a reflexão funciona assim, a gente começa a entender como funcionam os espelhos. O espelho que a gente vai tratar nessa aula é o espelho comum que você tem na sua casa, normalmente tem no banheiro ou em outros cômodos, por exemplo, no quarto para a pessoa se vestir e se arrumar. E esse espelho, ele existe uma imagem que você vê, só que é uma imagem que você não pode tocar. Você não consegue manusear essa imagem. Isso que a gente chama de imagem virtual. E como é que essa imagem se forma? Como é que você consegue enxergar essa imagem? Então a gente tem o tópico construção de imagem. Eu peguei aqui uma bolinha, que é um desenho qualquer, para representar como se fosse objeto, e botei uma outra bolinha, que é um desenho qualquer, para representar o observador. O observador é quem vê. Para a gente conseguir enxergar, a informação tem que sair, o raio de luz tem que sair do objeto e chegar até o seu olho. Mas qual é o caminho que ele percorre? Ele vai sair o raio de luz do objeto, vai bater, o raio de luz vai vir no objeto de alguma direção, vai sair daqui, vai bater no espelho e vai voltar para o olho do observador. Só que o nosso cérebro, na hora que ele vai interpretar essa imagem, na hora que ele vai criar essa imagem, ele não interpreta o objeto onde ele está. A imagem criada é como se o raio de luz viesse em linha reta. Porque o nosso cérebro entende que raio de luz só anda em linha reta. Ele segue o princípio de propagação retilínea do raio de luz. Então, quando o nosso cérebro cria imagem, ele vai criar a imagem aqui, que fica imediatamente em frente onde está o objeto, só que do lado de dentro do espelho. Isso você pode observar com tranquilidade. Se você parar de frente para o espelho, você vai ver a sua imagem na frente do espelho. Se você botar a sua mão em cima da cabeça, vai ter uma imagem da sua mão acima da sua cabeça, só que do lado de dentro do espelho. Olha só, se esse ângulo é igual a esse, porque o ângulo de incidência e de reflexão são iguais, esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice a esse, ou seja, esses três ângulos vão ser iguais. Isso mostra para mim que se esses três ângulos são iguais, esses lados são iguais e esse pedaço é igual, que esse triângulo é exatamente igual a esse outro triângulo, só que invertido para o outro lado. Então eu mostro matematicamente que a posição do objeto em relação ao espelho tenha o mesmo valor numérico, o mesmo valor em módulo que a posição da imagem em relação ao espelho. Posição do objeto a gente chama de P, posição da imagem a gente chama de P', e essa barrinha significa que é um módulo, que é um número, é o valor dela. Então, o valor dessa distância é igual ao valor da distância da imagem. Isso é fácil de observar. Se você está a 1 metro do espelho, a sua imagem está dentro do espelho a 1 metro também. Se você dá um passo para trás, sua imagem dá um passo para trás. Se você dá um passo para frente, sua imagem dá um passo para frente. Então essas distâncias vão ficando iguais, vão ficando equiparadas, já que qualquer movimento que você faça, sua imagem também vai fazer. Existem outras características do espelho plano, e aqui eu vou trazer uma delas numa próxima aula, eu vou concluir as outras características desse espelho plano. Essa característica tem um nome esquisitinho, que é enantiomorfia. O que é enantiomorfia? Enantiomorfia significa enxergar espelhado. O que é na direita fica na esquerda, e o que é na esquerda fica na direita. Aqui, física, quando a gente escreve, ó,
o F está no início, aqui o F vai para o final, e ao contrário, o A está no final e aqui ele vai para o início, ele fica escrito ao contrário. Você pode observar isso se você ficar com qualquer camisa com alguma coisa escrita de frente para o espelho, você vai ver que isso acontece. Se você ficar de frente para o espelho e levantar a sua mão direita, a sua imagem vai levantar a mão esquerda dela e sempre vai ficar essa inversão em relação à direita e esquerda. É muito comum que a gente veja isso no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Um exemplo claro, que já até apareceu em algumas questões de vestibular, que é os carros de polícia, de ambulância e de bombeiro têm no seu capô da frente escrito invertido. Por que isso? Porque um carro que esteja na frente do carro de polícia vai ver o carro de polícia pelo retrovisor. E o retrovisor é um espelho. Então ele vai reinverter a imagem e a pessoa que estiver vendo pelo retrovisor vai conseguir enxergar da maneira correta. Então é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo de espelho plano. Espero que tenham gostado e até mais.